Fala, galera, tudo bem com vocês? Mais uma semana nessa realidade virtual. Estamos aqui hoje para falar, para continuar as nossas aulas, tá? Essa semana é uma semana crucial, né, pessoal? Então, precisamos estar atentos aí, precisamos estar na verdade, dentro da responsabilidade que nós temos agora, né? Porque é uma semana crucial para a propagação desse vírus e nós precisamos estar aí dentro dessa nossa realidade, tá? Então, hoje eu trouxe para vocês, para continuar as nossas aulas, para continuar o nosso esqueminha virtual, né, uma aula sobre sistema endócrino. Nós vamos continuar, né, os nossos assuntos de anatomia, e a minha aula hoje é de sistema endócrino. Eu creio que tá bom aqui o tamanho para vocês, né? Vamos lá. Para falar de sistema endócrino, a primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso sistema endócrino, ele é um sistema auxiliar do sistema nervoso. Então, veja a importância desse sistema. É um sistema que auxilia o sistema nervoso, que é simplesmente o sistema que trabalha ativando, né, e trabalha, na verdade, controlando todos os outros sistemas do nosso corpo. Não é? O sistema nervoso é aquele que trabalha ativando, controlando, coordenando todos os sistemas do nosso corpo. O nosso sistema endócrino, por sua vez, auxilia a função do sistema nervoso a controlar, a coordenar, né, a integrar esse sistema, a esses sistemas, né, a todas as suas funções. Então, o nosso sistema endócrino é um sistema auxiliar do sistema nervoso. Por quê? É um sistema de glândulas sem ductos. Que, professora? Pois é, glândulas. Então, o sistema endócrino é composto por glândulas. Glândulas que não contêm ducto e que produzem um hormônio que é considerado um mediador químico para que ele seja secretado na corrente sanguínea e chegue até uma célula que tenha mediador químico para ele. Então, imagina, tem uma célula aqui assim, ó. Essa célula tá assim, tá? Esse hormônio é assim. Esse meu hormônio é um mediador químico. Essa célula é um receptor químico. Esse hormônio só encaixa nessa célula. Por quê? Porque tem um receptor para ele. Se essa célula fosse assim, ó, ele não ia encaixar aqui. Então, um hormônio que é para contração uterina não consegue entrar, né, por exemplo, em uma célula cerebral. Tá? Não consegue fazer isso. Então, nós temos que ter receptores químicos para que esses mediadores químicos, que são os hormônios, atuem, ok? Então, tá. O que as glândulas endócrinas são? São pouco volumosas, estão localizadas em diversas regiões do nosso corpo e produzem uma secreção chamada hormônio, que agora vocês já sabem que é um mediador químico, certo? Então, todo hormônio produzido por uma glândula endócrina é um mediador químico que cai na corrente sanguínea, porque a minha glândula endócrina não tem ducto, então a minha tireoide não tem um ducto para cada célula para estimular o metabolismo. Tá? Ela joga no sangue e o sangue leva esses hormônios para todas as células, ok? Quais são as glândulas endócrinas que nós temos no nosso corpo? Nós temos a tireoide, a paratireoide, a suprarrenal, o pâncreas, a glândula corpo pineal, a hipófise, o ovário e o testículo, ok? Eu gosto sempre de falar primeiro da hipófise e da corpo pineal, porque são aquelas centrais, aquelas que, além de estar no centro da região do sistema nervoso central, elas trabalham atuando na função de todas as outras, mas no esqueminha que eu pus aqui para vocês, eu coloquei primeiro a tireoide e vamos seguir essa sequência, ok? Então, só para que vocês tenham, deixa eu tirar esse daqui, só para vocês tenham a ideia aí do mapa de glândulas que nós temos no corpo. Então, esse aqui é o meu mapinha endócrino, tá? Então, aqui eu tenho a minha glândula, a hipófise e a corpo pineal, aqui a glândula pituitária, né? Essa região. Aí eu tenho a tireoide e a paratireoide. Tenho a região de timo, a gente não vai falar, porque não secreta hormônios, né? Nós temos aí a suprarrenal, o pâncreas, ovários e testículos quando são meninos, tá? Então, esse é o esquema de glândulas do nosso corpo. Olha lá. A hipófise, né? A pineal, hipófise, pineal, tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenal. Olha aqui os ovários e olha os testículos. Aqui tá dando para ver os testículos direitinho, né? Olha um esqueminha aí do meu sistema endócrino que eu fiz para vocês. Então, as glândulas centrais, né, que produzem hormônios que vão estimular as outras glândulas e assim fazer com que elas trabalhem de uma forma
adequada, produzindo o seu hormônio, produzindo essa secreção que vai auxiliar a função das outras glândulas, né? Para que elas trabalhem e funcionem aí, ativando a função que o sistema nervoso central deu para aquele órgão, ok? Então, nós vamos começar falando da tireoide, que é uma glândula que está situada na porção mediana do nosso pescoço. Então, no centro do pescoço, nós temos a nossa tireoide, que está abraçando a traqueia e a laringe. Tem um formato de um Hzinho, então ela fica enforcando ali, né, a minha traqueia e a minha laringe, com esse formato de H. Faz uma produção hormonal. E qual é a produção hormonal que nós temos na nossa tireoide? T3 e T4. Né? A T3 é o hormônio que nós chamamos de tiroxina, e o T4, né, a tiroxina, e o T3 é o hormônio que nós chamamos de trilodotironina. Esses hormônios, eles vão produzir, né, na verdade, eles vão ser produzidos pela glândula tireoide, cair na corrente sanguínea para estimular as funções das outras glândulas, do metabolismo corpóreo, na verdade, não das outras glândulas, tá? Então, a minha tireoide produz hormônio para quê? Para regular o meu metabolismo corpóreo. Então, o meu metabolismo vai ser acelerado ou vai ser lento, dependendo da quantidade de T3 e T4 que eu tenho. A minha hipófise produz TSH, que estimula a minha tireoide a produzir o T3 e o T4, e aí eu vou ter, né, as minhas células trabalhando com o seu metabolismo adequado, lerdo ou acelerado, de acordo com o que eu tenho, né, de produção hormonal pela tireoide, tá? A produção hormonal aqui da tireoide, né, contém moléculas de iodo, então a minha glândula ela tem uma propriedade de conter molécula de iodo aqui, e se eu não tiver iodo, eu posso ter problemas, e se eu tiver excesso de iodo, eu também posso ter problemas, né? Olha só como a minha glândula tireoide, ela é altamente vascularizada, tá? Então a artéria carótida, né, e a veia jugular, elas irrigam, né, e fazem aí uma vascularização para nossa tireoide, para nossa paratireoide, tá? Aqui eu tenho a minha tireoide e lá atrás, nas laterais, eu tenho as paratireoides, tá? A tireoide, então, produz T3 e T4. E aí, como eu disse para vocês, ó, sem iodo, a tireoide vai apresentar uma deficiência funcional. A secreção inadequada desse hormônio tireoidiano, né, pode afetar o desenvolvimento fetal e o desenvolvimento neonatal, que vai fazer o quê? Vai resultar numa diminuição desse processo. E aí nós temos uma doença que vai afetar o crescimento e afetar, né, a funcionalidade mental, que nós chamamos de cretinismo, tá? A tireoide no adulto, quando ela é acelerada, ela vai provocar aí, né, um excesso de hormônio que vai, né, manifestar o quê? Na verdade, o excesso, né, tá aqui, que eu coloquei para vocês, aumenta o bócio, tá? Então, o hipertireoidismo, ele aumenta a região de tireoide, que vai ficar com o pescoço super abaulado e vai produzir uma aceleração metabólica. A pessoa emagrece bastante, tem problemas de tremores corporais, então vai ter que controlar isso com hormônios, tá? E o hipotireoidismo, a mesma coisa. A diminuição, se o excesso promove a aceleração, a diminuição vai provocar o quê? Né, também diminuição da formação daquela glândula, da formação de hormônios daquela estrutura e do estímulo que ela vai levar para outras regiões. Então, se eu tenho hipotireoidismo, eu estou com uma letargia, eu estou com uma lentidão, meu metabolismo é lerdo, então eu vou engordar e vou ter outros problemas aí físicos por conta dessa engorda, né? Olha um excesso aqui de hormônio, né? E o bócio formado no pescoço dessa moça, né? E a paratireoide? A paratireoide, ela então é uma glândula, né, que está situada na metade medial de cada lobo, né, da glândula tireoide. Então, ela fica na porção posterior aqui, lá atrás, meio mediana, né, meio medial dessa estrutura, tá? E essa glândula, ela vai fazer o quê? Ela produz hormônio que a gente chama de paratormônio, e esse paratormônio vai auxiliar o metabolismo de cálcio e de fósforo. Então, veja, auxilia nesse metabolismo. Meu osso depende de cálcio. Também tenho fósforo sendo absorvido por ele. Se eu não tenho paratormônio, eu tenho cálcio, mas não tenho a absorção dele. Então, os meus ossos vão ter uma densidade diminuída. Por isso que a mulher, na menopausa, né, ela perde poder de produção
pela paratireoide do paratormônio, então ela vai perder, né, o metabolismo do paratormônio, por conta de não ter mais ele, ela vai perder essa fixação de cálcio no osso. Por isso ela vai ter que repor, vai ter que tomar vitamina D, vai ter que fazer alguma atividade física e vai ter que repor, né, hormônios aí no decorrer de sua vida. Tá? Na verdade, quando ela entra nesse processo de menopausa, tá? Então aqui estão as paratireoides, essa é a tireoide, e as lateraisinhas amareladinhas aqui, ó, são as paratireoides. Vocês vejam que elas não estão muito na lateral, elas estão meio que pro meio aqui da estrutura, tá? A suprarrenal é uma glândula par que está na porção superior de cada rim, né? Então ela fica no polo superior de cada rim. O rim tá aqui, ela fica como um chapéuzinho sobre o rim. Essa é a nossa glândula suprarrenal, né? A glândula suprarrenal, ela tem uma porção central, que é a medula dela, que nós chamamos, na verdade essa porção central é chamada de medula renal, e essa medula suprarrenal, ela vai secretar as catecolaminas, tá? E a porção periférica dessa glândula, a parte, né, lateral dela, vai produzir o quê? Vai produzir, né, os corticosteroides, que nós falamos que essa porção é chamada de córtex. Então, a medula, né, da suprarrenal produz catecolaminas e o córtex suprarrenal produz os corticosteroides, tá? Então, aqui nós temos a parte da medula, aqui nós temos a parte de córtex, tá? Então, córtex, né? E a medula vão fazer o quê? Vão produzir, né, as catecolaminas e as corticosteroides, tá? Essa é a glândula suprarrenal, então, sobre o polo superior do rim, né? Isso nós temos no polo superior de cada rim, tá? Quando nós temos uma deficiência da glândula suprarrenal, o indivíduo vai adquirir uma doença chamada doença de Addison, que eu coloquei algumas características aqui para vocês. Ela é uma doença que ela é considerada até meio que rara. Por quê? Ela foi descoberta lá vou tirar um pouquinho aqui para vocês, em 1855, e é uma doença endócrina, claro, porque ela está afetando a glândula endócrina, mas olha só como ela é uma doença que não atinge muitas pessoas. A cada 100 mil pessoas, 1 ou 2 pessoas são acometidas pela doença de Addison. E veja, é uma doença que a minha glândula suprarrenal, ela vai deixar de produzir cortisol. E em algumas vezes também deixa de produzir aldosterona. Tá? Ou quando produz em quantidades ineficientes e quantidades que não são suficientes para o organismo. O que acontece? Ele é muito lento, né? O que a falta desse hormônio vai produzindo no organismo é uma produção lenta, tá? É uma falta lenta. Então, progressivamente eu vou encontrando sintomas. Só que os primeiros sintomas, eles são assim, digamos que comuns ou simples para quem tem uma vida agitada, uma vida corrida. Veja, fadiga. Quem não está fadigado nos dias de hoje? Mesmo em casa, para quem está em casa, gente, é estressante demais, a gente se fadiga, a gente cansa, né? Perda de apetite, eu não tenho, infelizmente, né? Mas a perda de apetite, para algumas pessoas é comum, né? A pessoa fica nervosa, já perde o apetite e vai perdendo peso, isso também é normal. Eu iria ficar super feliz, por exemplo, se eu começasse a perder peso, né? Náusea, vômito, diarreia, vontade de ingerir alimentos salgados, né? Talvez você fale, hoje eu comi uma coisa que não me fez bem, tá? Irritabilidade, depressão e fraqueza, quem que não fica irritado? Quem não se sente um pouco deprimido? Fraqueza muscular, você não está comendo direito, ou você está se alimentando de uma forma inadequada, você fala que é por conta disso, né? Ou tá muito estressado, eu tô com fraqueza por conta disso, né? Então, se eu não trato esses sintomas, o que pode acontecer? A doença de Addison pode ficar, né, com sintomas muito elevados e ela pode levar até ao óbito, tá? Mas, né, nós temos aí algumas pessoas que procuram e acabam sendo diagnosticadas e conseguem um tratamento, tá? Na verdade, esses sintomas, eles são muito camuflados e confundidos, por isso que é difícil você diagnosticar, né? Então, fica um pouco complicado. O pâncreas, que é uma outra glândula endócrina localizada à esquerda do plano mediano, na cavidade abdominal, posterior ao nosso estômago, né? Fica perto ali do duodeno, perto do baço, né? Tanto a cabeça do pâncreas fica perto do duodeno, como a cauda dele vai ficar perto ali do seu baço, tá? É um órgão, então,
glandular, mas é uma glândula mista, porque tem função endócrina e tem função exócrina. E para quem não entendeu ainda qual é a função endócrina, é a função de produção de hormônios. Então, produz hormônio, não tem ducto, secreta o ducto na corrente sanguínea. E qual é a diferença da glândula exócrina? A glândula exócrina produz uma secreção, joga essa secreção num ducto e aquele ducto conduz a secreção até onde ele tem que realizar a sua função. Então, o meu pâncreas, quando produz insulina e glucagon, que são os seus hormônios, libera na corrente sanguínea e faz com que o meu corpo haja. Então, eu vou ter aí a insulina quebrando o excesso de açúcar, né, e controlando através do glucagon esse açúcar no sangue. Ok, tô perfeita, não tenho diabetes. Mas quando o meu pâncreas produz o suco pancreático, ele joga esse suco pancreático, que é rico em enzimas, né? Enzimas digestivas, vai jogar esse suco pancreático direto no ducto pancreático. O ducto pancreático leva o suco pancreático até o duodeno, até o ducto colédoco, e o ducto colédoco despeja tanto a bile quanto o suco pancreático direto no seu duodeno, tá? Para quê? Para fazer a digestão de gorduras e proteínas e terminar o processo digestivo, tá? Esse é o seu pâncreas, que é dividido em cabeça, corpo e cauda. E aí, para que vocês lembrem, tá? O ducto pancreático está aqui, vai até o colédoco. Então, quando produz suco pancreático, o ducto pancreático leva esse suco pancreático até o ducto colédoco e o ducto colédoco, conectado no duodeno, despeja aqui para terminar a digestão, tá? Olha um pâncreas aqui. Olha a localização dele, então a cabecinha dele fica perto do duodeno e a cauda perto do baço, tá? Fica atrás do estômago. A hipófise, que é a glândula mãe, que é a glândula central, que é aquela que vai auxiliar, né, a função das outras glândulas. Ela é uma glândula com um corpinho que parece um ovinho, ela é uma glândula ovoide. Ela faz parte ali da região de hipotálamo. Ela é considerada, como eu disse, a glândula principal do sistema endócrino, ela é a glândula mãe, ela é que vai formar, né, hormônios que vão auxiliar a formação de outras glândulas e ativar outras glândulas, tá? Ela secreta hormônios que controlam outros hormônios, tá? Por exemplo, né, vasopressina, que é um antidiurético, é um hormônio produzido, né, e auxiliado pela hipófise, e a ocitocina, tá? Então, a hipófise produz vasopressina, produz a ocitocina, né? E vai fazer com que, por exemplo, seu útero tenha aí, né, contrações na época certa, na época da, né, no término da gestação, para que você tenha o seu bebê, tá? Nós temos aqui, por exemplo, ó, coloquei um fator aqui, né? Tem um pouquinho de estresse. O hipotálamo produz CRH. Esse CRH vai estimular a hipófise anterior, que vai produzir o ACTH, tá? Produziu, vai estimular a glândula suprarrenal a produzir mais cortisol. Você vai ficar estressado, ok? Vai ficar agitado, né? Então, aqui a localização da hipófise. Aqui está o seu hipotálamo, toda a porção cerebral, esse é o seu cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Aqui o seu hipotálamo e a sua hipófise. Lembra? A hipófise fica protegida pela célula túrcica, que parece um Czinho, né? Ó, tem uma bifurcaçãozinha aqui que tem o clinoide anterior, clinoide posterior. A hipófise fica aqui sentadinha, bonitinha e protegida por essa célula, tá? O que mais que a minha hipófise produz? Produz um hormônio chamado tireotrofina, TRH. Produz o hormônio gonodotrofina, GnRH. Nós temos o hormônio de crescimento, que é o GH. Nós temos o hormônio chamado corticotrofina, o CRH, que nós vimos agora. A somatostatina, tá? E a dopamina, que são hormônios que são liberados aqui por essa estrutura e que vão estimular, né, aí outros órgãos. Olha só, o hipotálamo tá aqui, desceu, a sua hipófise está aqui, e ela tem dois lobos, né? Um anterior e um posterior. Então, eu tenho aí a porção anterior da hipófise e a porção posterior da hipófise. Por que é importante saber disso? Olha só, quando o meu hipotálamo produz uma neurosecreção, estimula a porção anterior e a porção posterior da hipófise. Quando estimula a porção anterior, olha o que nós temos. Nós temos a porção que nós chamamos de adenohipófise, produzindo prolactina, os gonadotróficos, os tireotróficos, os adrenocorticotróficos e os somatotróficos, tá? A porção posterior, que nós chamamos de neurohipófise, produz a ocitocina,
e os hormônios antidiuréticos, tá? Olha o que acontece. Aqui eu tenho produção de leite na glândula mamária, olha aqui as gônadas começando a trabalhar, a tireoide, né, trabalhando, a suprarrenal, os ossos conseguindo aí fazer a sua absorção, e aí a ocitocina, vou tirar aqui o videozinho, opa, não consegui tirar o videozinho, a gente volta, ok? Olha lá, a ocitocina estimula a contração da glândula mamária, e a ocitocina, né, estimula a contração da glândula mamária, e os antidiuréticos a filtragem renal, ok? Corpo pineal, né? O nome já diz, ela parece uma pinhazinha, uma glândula muito pequena que parece uma pinha, que está localizada na porção central do nosso cérebro. Tá? Ela é conhecida também como epífise neural ou como corpo pineal. Então, posso falar corpo pineal, epífise neural, tá? Por conta desse formatinho de pinha que ela tem. E ela é normalmente associada a ser o terceiro olho do indivíduo, tá? Fica logo abaixo do corpo caloso e ela produz a melatonina, que é responsável também pela maturação sexual, essa formação de corpo pineal. Olha lá nosso terceiro olho, bem pequenininha, que produz a melatonina. Tá? Então, aqui nós temos a glândula pineal, ó que bonitinha, ó a hipófise, né? Seu cérebro, seu cerebelo, seu tronco encefálico aqui, tá? Só para demonstrar no desenho mais uma aí para vocês, tá? E aqui também, tá? Olha só, porção de corpo pineal, porção de hipófise para vocês verem, tá? O testículo é uma gônada masculina responsável em produzir o espermatozoide e, na sua função endócrina, é responsável pela produção do quê? Da testosterona, que é o hormônio que, quando cai na corrente sanguínea, promove as características masculinas para o homem. Barba, pomo de Adão, né, um corpo mais hipertrofiado, com músculos mais hipertrofiados, ossos mais densos, né, uma característica mais marcada, tá? Os testículos, né, produzem a testosterona, faz isso quando cai na corrente sanguínea, e aí o testículo está agora, né, atuando com a formação do espermatozoide também e estimulando a saída desse espermatozoide, ok? Os ovários nas mulheres são as gônadas femininas, né, que vão produzir os óvulos, tá? Produzem os óvulos dentro dos ovários, produz a secreção aí, o hormônio que é produzido pelo ovário é o estrógeno, tá? Esse estrógeno promove essas características sexuais secundárias no corpo da mulher, que é o aumento da mama, cinturinha mais fina, osso menos denso, uma voz mais delicada, tá? Menos pelos no corpo, né? Quadril mais largo, e também produz a progesterona, que vai atuar, né, preparando o seu útero para a gestação. Então, o ovário produz o estrógeno, que libera, né, que estimula a saída do óvulo de dentro do ovário. Se esse óvulo se encontrar com o espermatozoide, meu útero tem que estar preparado, e aí a progesterona prepara esse útero para a gestação, aumentando a sua vascularização. Chegou o óvulo fecundado, aquela circulação toda vai para o bebê para formar, né, botão do cordão umbilical, placenta e todo o resto que é necessário. Se você não tem um espermatozoide que encontrou com óvulo, não tem embrião formado, esse sangue não serve para nada, essa alta vascularização não serve para nada, então o seu útero vai promover microcontrações, microexplosões, né, dessa sua circulação, para liberar aquele sangue que não foi usado porque não tinha óvulo fecundado. Então, por isso a mulher menstrua, para levar o óvulo que não foi fecundado para o meio externo e aproveitar, limpar aquele sangue que não, né, foi usado para nada. Então, eu vou provocar uma microexplosão para tirar o excesso. Não é limpar, na verdade, é tirar o excesso daquilo que estava parado no meu útero e que não será usado e que não foi usado, tá? Um esquema de glândulas para vocês, então desde lá da corpo pineal, a hipófise, a pituitária, que estão todas na região ali central, né, do nosso sistema nervoso central, tireoide, paratireoides, tá? O timo que não produz hormônios, né? As glândulas suprarrenais, o pâncreas, tá? Ovários nas meninas e testículos nos meninos. Esse é o mapa do nosso sistema que auxilia o nosso sistema nervoso, ok? Por hoje é só. Nossa aula de sistema endócrino está finalizada. Depois vocês vão ter aí alguns exercícios para realizarem. Fiquem com Deus, sejam prudentes, se cuidem,
Cuidem do sistema imunológico de vocês para que ele auxilie a boa produção do seu sistema endócrino, para que as nossas glândulas consigam produzir todos os hormônios de forma adequada e que estejamos preparados para qualquer coisa que possa chegar até nós. Um beijo bem grande para vocês, se cuidem e bons estudos!